Meio-dia e 14 minutos e o governo federal, por intermédio do Ministério de Portos e Aeroportos, anunciou que vai retomar a gestão, o comando, a administração do Porto de Itajaí, isso depois de 30 anos. O governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, retomou a gestão do Porto de Itajaí. De acordo com o governo, a decisão visa fomentar o desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina, impulsionar a geração de emprego e renda e garantir a continuidade das operações portuárias. O porto teve as atividades paralisadas em 2022, quando já havia a intenção do governo federal na época para privatização. Em dezembro de 2023, no atual governo, o Porto teve o contrato provisório assinado, possibilitando assim a retomada das atividades, regularização do Porto, bem como o retorno do interesse econômico. A decisão de assumir a gestão do Porto de Itajaí, de acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, foi tomada após um amplo debate dentro do governo. E decidiu-se, então, que a gestão será feita pela Autoridade Portuária de Santos. A escolha, de acordo com o ministro, seguiu a recomendação de que a administração do Porto de Itajaí fosse atribuída a uma empresa com forte capacidade de gestão e estabilidade financeira, a fim de garantir a continuidade das operações, a preservação dos postos de trabalho e a movimentação eficiente de cargas. Olha, esse assunto do Porto está gerando muitas manifestações. Ao longo da semana que vem, nós vamos repercutir com parlamentares, deputados federais, senadores e também entidades ligadas à indústria e ao comércio com relação a esse fato, essa notícia vinda do Ministério dos Portos e Aeroportos de que a gestão volta agora para o governo federal. Lembrando que teve um longo período em que o Porto de Itajaí, infelizmente, não teve atividade nenhuma. Se isso contou ou não para a retomada, a gente não sabe, mas daqui a uns dias a gente investiga, averigua e traz as pessoas para falarem sobre esse assunto. Vamos falar agora sobre Camboriú. Está aqui na nossa bancada, nos nossos estúdios, o atual secretário de Planejamento. Ele toma posse, ele já foi anunciado pelo prefeito eleito Leonel Pavan, ele toma posse em 1º de janeiro de 2025 e tem um grande desafio que é justamente a Secretaria de Planejamento do município de Camboriú. Alexandre Metzger, secretário de Planejamento a partir de dia 1º. Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a toda a equipe da TV Panorama. Agradeço essa oportunidade de estar aqui, conversando com vocês e toda a audiência que a gente sabe que é muito expressiva na nossa região. Muito bem. Alexandre, o maior problema que talvez você tenha é resolver entradas e saídas de Camboriú. Por exemplo, ontem a pessoa ficou 1h30 presa na Avenida Santa Catarina. Como que o senhor pretende resolver essas questões? Olha, a gente tem um apagão técnico na questão de mobilidade urbana. Nós tivemos uma obra que ainda está em andamento na Avenida Santa Catarina, que não resolve o problema. Está dando esse tumulto para a população, não resolve o problema de mobilidade, não se abriu nenhuma nova entrada na cidade nos últimos 8, 10 anos, continua sendo ainda ou pela Avenida Santa Catarina, ou pelo bairro São Francisco, ou através do Conde Vila Verde, através do Monte Alegre, ou Rio do Meio. Então nós temos um problema muito grave de mobilidade. Então esse é um desafio de a gente conseguirmos conquistar de fato a verba do Finisa, para a gente fazermos o binário da Santa Catarina. Mas até lá tem algumas medidas paliativas, tem um estudo de tráfego que foi doado ao município há pelo menos mais de um ano, mas não foi colocado em prática. Então já em janeiro a gente vai usar esse estudo de tráfego, essa proposta de mobilidade urbana e já colocar em prática no município para dar um respaldo para a população como um paliativo até as obras do binário e das novas pontes ficarem prontas. Bem, secretário, ainda voltando ao assunto da Santa Catarina, por incrível que pareça, no dia 16 de dezembro de 2023, esse trecho de requalificação se iniciava. E, por incrível que pareça, repito novamente, fez um ano e ainda não foi terminado. O senhor assume agora com uma obra que ainda não está concluída. Como que vai funcionar daqui para frente?
Nós vamos precisar fazer uma auditoria nessa obra, entender o que levou, né, a decisão das medidas de calçada, de ciclovia e até as faixas, por que não foi feito de acordo com a legislação. Né? Então me parece meio que uma gambiarra para tentar resolver um problema. Né? A gente vai ter que primeiro olhar esse contrato, fazer uma auditoria nisso, né? E vamos ter que concluir. Né? Não tem como deixar os comerciantes, a população, né, com uma obra sem conclusão. A princípio a empresa está trabalhando, né? Eu até vi o maquinário hoje fazendo alguns reparos ali, arrumando alguma coisa. Então a gente espera que ele entreguem a obra e a gente poder analisar de perto e com autoridade, né, a partir do 1º de janeiro, porque hoje a gente está meio que de espectador numa transição, mas a partir de 1º de janeiro, efetivamente, né, a gente poder cuidar disso com mais carinho. Bem, são mais de 40 mil pessoas que saem de Camboriú para trabalhar em Balneário Camboriú. Uma hora estão saindo, outra hora estão voltando e precisam ir ou voltar. E esses acessos, nós temos hoje a Santa Catarina, nós temos também a Estrada do Barranco. O que está planejado, o que o senhor tem de planejamento para resolver já nesse primeiro ano de governo com relação a essa situação de poder entrar e ter um fluxo maior de pessoas, tanto saindo quanto entrando de Camboriú? O prefeito Pavan e a prefeita eleita Juliana já se encontraram, já conversaram muito. É uma preocupação muito grande do prefeito a gente abrir essas novas conexões com o Balneário Camboriú. Né? Acredito que já no início do ano seja anunciada uma ponte da integração, né? Conectando o bairro São Francisco, né, ao bairro dos municípios. Tem também o binário ali no bairro São Francisco. Seria por onde essa? Pela rua Santo Estevão, conectando ali no bairro dos municípios, ali na Vila Real. Certo. Tá. Bom, desculpa, eu lhe interrompi só para dizer para as pessoas por onde que seria, mas pode continuar. Então ali no bairro São Francisco tem pelo menos ali 2 a 3 pontes, né, que já estão em estudo, né, a gente já está conversando, né, com o Carlos Humberto, né, pai também em Balneário Camboriú, para participar junto, porque é uma solução que precisa ser construída a várias mãos, precisa do município de Camboriú e o município de Balneário. E tanto o prefeito de Camboriú, Pavan, como a Juliana em Balneário estão muito envolvidos nisso, dando muita importância nisso como fundamental para essa integração dos 2 municípios. O prefeito eleito Leonel Pavan, naquela coletiva onde ele reuniu a imprensa semana passada, anunciando o nome dos secretários, inclusive o seu nome foi anunciado, embora que já soubesse que seria o senhor, que seria o detentor desta pasta, e ele falou em 5 pontes que serão construídas. Onde é que vão ser essas pontes, por favor, secretário? Nós temos o binário da Santa Catarina, né? Nós temos uma ponte. A conexão pela rua Santo Estevão. Segunda ponte. Tem uma outra conexão antes, passando do lado do Golfe. Tá? Terceira ponte. Uma outra conexão no bairro São Francisco, lá no final, mais próximo da ponte já existente. Tem uma conexão do bairro dos municípios com a Santa Catarina, que inclusive o prefeito Pavan conseguiu também alinhar para ter uma empresa para se instalar ali. Eles vão dar esse suporte como mitigação dos impactos ali, eles construírem. Então nós já temos essas 5, digamos assim, de integração com o balneário. Mas também teremos pontes internas para melhorar esse fluxo e conexão dos bairros. Certo. Há muitas reclamações com relação à agilidade no pedido de licenças para obras, para condomínios, condomínios residenciais. Como é que o senhor pretende tratar isso? Vai ser mais rápido a partir do dia 1º? Olha, nós precisamos primeiro analisar o que é responsabilidade, né, do Estado, né, o município como órgão ali que fiscaliza e analisa os projetos. Nós também precisamos colocar um pouco mais de responsabilidade em quem dá a ART, né, a anotação técnica de responsabilidade. Então nós vamos estruturar, né, o uso de uma prova fácil em Camboriú, né, estaremos buscando até mesmo com inteligência artificial, para no primeiro ano de implantação a gente fazer esses estudos, mas levar um pouquinho de responsabilidade de quem está analisando o projeto, para a gente conseguir diminuir o tempo. Né? Tem um compromisso, né, já com o prefeito, que a gente já assumimos, que nenhuma aprovação fique mais do que 30 dias dentro da secretaria, né, a não ser que os problemas não sejam internos, né, sejam problemas do empreendedor que não resolveu desse projeto. Mas nós iremos buscar já nos primeiros 6 meses uma celeridade para que nenhum projeto, no que dependa da Secretaria de Planejamento, demore mais do que 30 dias lá dentro. Certo. Secretário, para concluir a nossa conversa nesta quarta-feira aqui no TVC News, muitas pessoas perguntando com relação às alterações necessárias para atualizar o plano diretor de Camboriú. Isso está na sua planilha de prioridades? Antes de darmos início à atualização, né, do plano diretor, a gente precisa ter o diagnóstico técnico socioambiental.
O Sinduscon se colocou à disposição, né, de estar buscando custear esse diagnóstico para fazer a doação da prefeitura. É um diagnóstico que leva mais ou menos de 6 a 8 meses. Então, quando esses diagnósticos chegarem para a conclusão, a gente vai conseguir fazer a abertura da revisão do plano diretor. É um projeto para o ano que vem, né? A gente vai dar muita celeridade para isso, muita importância para isso, porque é um ponto crucial no crescimento da cidade. Se nós não resolvermos o diagnóstico técnico socioambiental e não fizermos a revisão do plano diretor, a cidade fica engessada, né? E nós sabemos que todos os dias aí se mudam para Camboriú 20, 30 pessoas. Certo. Secretário Alexandre Metzer, que é o secretário de Planejamento de Camboriú, muito obrigado por ter atendido. Nós vamos, ao longo do dia 1º de janeiro e todos os dias que forem necessários, trazer o senhor aqui para informar sobre tudo isso que será realizado. Eu creio que será talvez uma das maiores mudanças do município de Camboriú. Todas as mudanças vão ser avisadas para a população com antecedência. Iremos discutir isso, né, com o terceiro setor, para não pegar ninguém de surpresa e gerar um tumulto. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui, a você, a toda a equipe da TV Panorama, muito obrigado. Muito obrigado. 12h25, os vereadores Lucas Gotardo e André Meirinho, que inclusive foi o proponente da CPI do saneamento básico, eles prepararam um relatório que é diferente do relatório oficial. O relator, o vereador Gelson Rodrigues, tem um relatório, o deles é um relatório alternativo. Vamos acompanhar as informações sobre esse relatório. Os vereadores André Meirinho e Lucas Gotardo protocolaram um relatório alternativo no âmbito da CPI do saneamento de Balneário Camboriú, após o recebimento do relatório do vereador Gelson Rodrigues. O documento, segundo eles, revela uma série de irregularidades e práticas questionáveis relacionadas à empresa municipal de água e saneamento, a EMASA, além de recomendar providências a serem adotadas pelas autoridades competentes. O relatório detalha graves problemas como a condições críticas de balneabilidade e crime ambiental, a contaminação das águas da Praia Central e do Rio Camboriú, degradação da estação de tratamento de esgoto, AET, a desvinculação ilegal de receitas e má gestão financeira, obra da lagoa de aeração considerada inútil, resultando em prejuízo aos cofres públicos, sucateamento da estrutura e sugerindo possível intenção de transferência dos serviços prestados pela EMASA para iniciativa privada. Diante das evidências coletadas, o relatório alternativo apresentado por Meirinho e Gotardo vota pela rejeição do parecer do relator e solicita que diversas providências sejam tomadas, inclusive a abertura da nova CPI na legislatura 2025-2028 para aprofundar as investigações diante da complexidade dos fatos e falta de tempo na atual legislatura, isenção da tarifa de esgoto em casos de tratamento inadequado, com análise para a criação de um projeto de lei específico, encaminhamento ao Ministério Público de Santa Catarina para a responsabilização de gestores envolvidos, envio ao Ministério Público Federal para a apuração de crime ambiental, visto que a poluição afeta bens da União e pode alcançar áreas litorâneas adjacentes, reanálise pelo Tribunal de Contas do Estado sobre desvinculação ilegal de receitas e problemas na execução de obras e contratações, auditoria imediata nos processos técnicos e administrativos da EMASA para responsabilizar os envolvidos e promover melhorias estruturais e financeiras, complementação de investigações pela 29ª Delegacia Regional de Polícia de Balneário Camboriú e acompanhamento dos fatos pela Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado. Além disso, os vereadores também sugerem análise de responsabilidade de ex-gestores envolvidos em relação à obra da lagoa de areação considerada errada e ineficaz. A última reunião da CPI do saneamento acontece hoje, às 14 horas, na Câmara de Vereadores. E nós vamos ficar ligados justamente na votação deste relatório. É importante, eu falei ontem e repito, que se apontem os responsáveis dos crimes ambientais que foram cometidos em virtude de toda essa série de situação que ocorreu envolvendo a EMASA e os seus gestores e algumas pessoas que lá dentro ainda estão. Bom, vamos falar sobre um processo de cassação
partido PV, o PCdoB e o PT de Balneário Camboriú entraram com pedido de cassação dos vereadores eleitos em 6 de outubro de 2024 do PL. Está aqui o vice-presidente do Partido Solidariedade, o doutor Alex Casado, melhor dizendo. Ele fala conosco agora justamente sobre esse processo. Boa tarde, doutor Alex. Boa tarde, Saul. Boa tarde toda a equipe da TV Panorama e a audiência de Balneário Camboriú. É um prazer estar aqui para esclarecer. Tem se falado muito a respeito disso, muita informação desencontrada. E é um prazer e é uma oportunidade para a gente esclarecer tudo o que está acontecendo. Vamos lá, então. Vamos falar sobre a fundamentação, porque todo o processo, o pedido de processo, precisa ter uma forte fundamentação. Qual é a base, justamente, desse pedido? Baseado em que vocês pediram a cassação desses vereadores que foram eleitos? Saul, o processo eleitoral, né, o pleito eleitoral, ele tem algumas regras que são previstas em lei complementar. E, segundo essas regras, para que haja, né, uma equiparação, né, uma justiça, é necessário para que haja uma justa representação dos eleitos perante o poder público. Em razão disso, é necessário que se tenha um percentual mínimo, no caso do Brasil, feminino, né? É necessário que haja pelo menos 30% de candidatas. E essa candidatura ela tem que ser de verdade. E por isso existe o fundo eleitoral, existem uma série de medidas para que essas candidatas elas efetivamente concorram com chance de ganhar. E já é uma situação que existe, né, no Brasil, alguns partidos, mais do que outros, eles não se adequam minimamente à lei e colocam aleatoriamente mulheres lá, sem dar essa condição para que essas candidatas saiam com um mínimo de condição de disputa. É óbvio que não existe a necessidade, né, ou a exigência de que elas sejam eleitas, mas é necessário que um percentual do fundo eleitoral vá para candidaturas femininas, é necessário que se dê treinamento para essas candidatas, é necessário que se prepare elas, que dê o suporte, inclusive para que elas prestem contas, para que elas não tenham problemas depois que encerrou o período eleitoral. E é justamente isso que nós, do Partido Solidariedade, foi no seio da diretoria do Partido Solidariedade, sabendo, né, acompanhando que o Partido Liberal, em algumas outras oportunidades, eles não lançaram as candidaturas com essa preparação necessária. O discurso, inclusive, nacional do Partido Liberal de que é desnecessário essas medidas afirmativas de proteção de minoria. E sendo, né, nosso adversário, nós fizemos a análise das informações que existem disponíveis no site do TRE, do TSE, e também os atos de campanha que as candidatas desse partido tiveram ou deixaram de ter, e encontramos muitos indícios que justificaram essa ação de investigação eleitoral que o Partido Solidariedade tomou à frente, contratou o corpo de advogados, né, muito qualificado para que essa ação fosse bem sucedida, buscando tão somente que fosse feita justiça, que fosse respeitada a regra do jogo. Bem, qual que é o prazo agora, qual o prazo necessário para que se possa ter uma conclusão desse pedido de cassação desses vereadores? Saul, a justiça ela não tem um prazo para julgar e ainda está no início esse procedimento todo, né? O juiz eleitoral ele acolheu o pedido inicial, né, viu que havia fundamento. Se não houvesse, fatalmente ele teria ou indeferido de plano, ou teria determinado que fossem apresentados outras provas, outros documentos. E ele já despachou determinando que as partes interessadas se manifestem em 5 dias. Obviamente isso vai ficar suspenso por conta do recesso da justiça, mas com certeza vai retomar, devem ser citados e intimados os interessados para se manifestarem no prazo de 5 dias, que é o prazo da justiça, né? Não vai contar aí o recesso de fim de ano, finais de semana e tudo mais. E depois disso deve ser intimado o Ministério Público Eleitoral
E eu acredito que inclusive a Polícia Federal, que é a polícia competente para apurar esses fatos, deve ser chamada no processo, deve ter uma decisão de primeiro grau, que, se acolhida, vai determinar o afastamento dos 6 vereadores eleitos pelo PL, e serão chamados outros de outros partidos, né, porque ele será excluído do pleito, para ocupar essas vagas. Então, assim, e não tem prazo, porque mesmo depois dessa decisão de primeiro grau, cabe um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, em Florianópolis, e mesmo depois do julgamento no Tribunal Regional Eleitoral, sendo preenchidos alguns requisitos legais, pode chegar ao TSE. Então, a gente não tem dúvida de que é uma demanda, né, muito longa, mas nós temos certeza do fundamento e da boa assessoria que nós temos com os melhores advogados para atuar nessa questão. Certo. Doutor Alex Casado, muito obrigado pela sua presença aqui para trazer esses esclarecimentos. As pessoas todas estavam curiosas, querendo saber exatamente como que funciona tudo isso. Acho que ficou muito claro aqui nas suas declarações, depende, tem algumas instâncias, mas a primeira já é essa, onde o doutor Rodrigo Coelho, que foi o juiz que recebeu esse pedido de cassação, já se manifestou pedindo que houvesse em 5 dias a manifestação das pessoas, as partes que estão envolvidas. Muito obrigado, uma excelente tarde ao senhor, nós vamos acompanhar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, saúde, esclarecer e reiterar e informando que todos os nossos pedidos foram dentro da regra legal e não é perseguição nenhuma. E os partidos, assim como os cidadãos brasileiros, têm que cumprir a lei. E não cumprindo, está sujeito às sanções previstas na própria lei. Tá certo. Muito obrigado, uma excelente quarta-feira ao senhor. Olha, a gente agora vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, a Bianca Robles volta a falar diretamente do salão onde muitos eventos acontecem, lá no Hotel Geranium, onde está acontecendo a entrevista coletiva convocada pela prefeita eleita Juliana Pavan. Depois do intervalo, também a previsão do tempo.